O mercado global de carbono cada vez mais ganha destaque como um dos principais instrumentos para o enfrentamento das mudanças climáticas, incentivando a redução dos gases causadores do efeito estufa e também promovendo iniciativas sustentáveis ao redor do planeta. Fique conosco, está começando mais um Saneamento de A a Z, um programa da TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade. E para conversar sobre mercado de carbono, nós recebemos aqui em nosso estúdio a doutora em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo, também especialista em mudanças climáticas e relações internacionais, Josilene Ferrer. Seja muito bem-vinda, Josilene. Muito bom estar aqui com vocês. A Josilene também é observadora das conferências do clima da ONU desde 2005 e colunista da Sanias Online e curadora da Climate Week São Paulo, isso mesmo? Isso mesmo, muito bom. Bom, para começar então, explica para a gente o que é o tal do mercado global de carbono, Josilene. Bom, é importante comentar que existem duas principais modalidades de mercado. Uma é o mercado de carbono regulado, regido por lei, com uma jurisdição bastante definida, e o mercado voluntário de carbono. Então, em geral, quando a gente fala em mercado global de carbono, a gente está focando mais no mercado regulado. Depois de passar por uma gestação de uns 5 anos, do ano 2000 até o ano 2005, em 2005 se iniciam as primeiras iniciativas, a primeira iniciativa de mercado regulado de carbono, que na época tinha duas vertentes. Era o mercado da União Europeia, que continua muito ativo até hoje, e muito mais robusto, muito mais fortalecido, e naquele período de 2005, dentro do protocolo de Kyoto, os projetos dentro dos mercados que a gente chamava de mecanismo de desenvolvimento limpo, onde país em desenvolvimento podia comercializar reduções de emissão com os países desenvolvidos. Essa etapa já foi superada e hoje em dia nós temos 38 jurisdições. Por que a palavra jurisdição? Porque ela abriga país, estado, província, região, cidades. Então existem 38 jurisdições que reúnem mercados de carbono globais e são experiências bastante bem-sucedidas em geral para reduzir, em especial, emissões industriais, emissões ligadas à queima de combustíveis fósseis. O principal gás mapeado, mitigado nessas iniciativas é o CO2, é o dióxido de carbono, né? E também são mercados focados em melhorar, né, a emissão industrial e as emissões associadas à geração de energia. Então, são 20 anos de uma boa experiência e ele vem reunindo um conhecimento muito grande sobre como fazer esse esforço de reduzir a emissão, quanto custa, né, tanto que deriva dessas iniciativas a expressão precificação de carbono. Hoje a gente tem uma noção muito clara de quanto custa reduzir carbono em cada uma dessas economias, né? Então são experiências de muito empenho dos países e a gente tem uma parte muito expressiva da economia mundial cada vez mais dentro de ambientes regulados com legislação para monitorar emissões. E por que o mercado global de carbono ele tem um papel tão estratégico nas discussões sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável? Por que ele é tão estratégico? Olha, ele é estratégico por vários aspectos. Primeiro deles é que ele provocou, né, a organização do mercado de carbono provocou um desenvolvimento de legislação. Então, ele provocou um desenvolvimento da governança em torno do tema. Isso acaba servindo de referência não só para o ambiente regulado, né, as indústrias, empresas que estão dentro do mercado, como referência até para o mercado voluntário. Né, o que é aceitável, o que não é aceitável, metodologias. Né? Então, ele é estratégico
porque ele se torna um ambiente de referência técnica, legal, né? E ele cria parâmetros para os países. E um aspecto interessante, né, nessa palavra que você usou, que é boa, a palavra estratégica, é que ele vem criando um ambiente regulado entre os países e você cria a possibilidade de comparabilidade. Né? Então, o esforço de um país mais desenvolvido, ele é possível de ter parâmetros similares do esforço de um país em desenvolvimento. Então, você cria ambientes técnicos, metodológicos, em que as iniciativas podem ser comparáveis, mesmo que em contextos econômicos tão distintos. É um dos aspectos. Dá para a gente explorar mais, mas acho que assim fica bom. E como é que está o mercado global de carbono, né? Fazendo uma análise do cenário atual e também, se você puder comentar, o Brasil nesse cenário. Olha, o cenário global do mercado de carbono é extremamente interessante. Então, ele já tem 20 anos de desenvolvimento em alguns lugares e a União Europeia acaba sendo uma referência muito central, porque eles lidaram ali com crise, momento de prosperidade, o instrumento teve que ir se adaptando a muitos contextos econômicos, e isso acaba sendo uma riqueza muito boa para quem está começando, né, nessa iniciativa, e eles são muito abertos a oferecer apoio para as demais jurisdições. Então, na União Europeia, você tem vários mercados operando numa espécie de ecossistema, porque eles têm um mercado que foi criado há 20 anos, estão preparando um segundo complementar, que pega frações da economia que não estão no primeiro. Por um certo tempo, eles expandiram o primeiro mercado, mas ele se consolidou tanto que eles acharam mais interessante criar um complementar. Então, tem aí em 2027 um segundo mercado que vai incluir transporte, acho que edifícios. A Alemanha, a Áustria resolveram criar mercados internos complementares que podem ou não continuar ou se adaptar a esse segundo mercado. Anos atrás teve o episódio do Brexit, então o Reino Unido se separou, criou um novo mercado ao espelho da União Europeia, lógico que era a experiência que eles estavam tendo, e eles estão se coligando em cooperação de novo. Então, são vários mercados funcionando junto e criando uma bolha, né, de preservação, uma bolha de legalidade no monitoramento de emissões de energia e indústria. Outro campo interessante também é a América do Norte, porque apesar de ter vindo de vários governos assim muito resistentes a essa agenda, a Califórnia se consagrou como um campo muito interessante de mercado de carbono e existem algumas jurisdições menores ali. Então, apesar dos Estados Unidos hoje ter um governo muito resistente a essa agenda, eles têm algumas jurisdições menores com mercados ativos. Inclusive, um deles trabalha em cooperação com o Canadá, tal. E aí você tem o grande campo de expansão do carbono, da área de mercado de carbono atualmente, que é a Ásia. Lá para 2014, a China começa o primeiro de uma série de 8 pilotos. Então, eles funcionaram mais de 10 anos, 8 pilotos, com a intenção de servir de base técnica, de apoio a um mercado nacional que já está em operação. Então, a China tem 9 mercados regulados funcionando em cooperação, além de um mercado interno voluntário. Então, são 10 mercados que funcionam quase num outro ecossistema. Em volta da China, tem uma série de países criando também estruturas de mercado de carbono. A Índia, que era um país assim que tinha decidido uma estratégia 10 anos, 15 anos atrás de focar só em energia renovável, também decidiu implementar um mercado de carbono, e temos o Brasil, que levou assim muito tempo, né? O processo brasileiro de implantação do mercado está sendo longo. É um mercado muito desafiador, porque os principais mercados de carbono são para banir combustível fóssil, e a principal emissão brasileira não é exatamente fóssil. Né? Então, o mercado brasileiro de carbono é um mercado importante, ele é desafiador,
ele está legalmente criado e nós estamos naquela fase prévia da gestação, da preparação das bases técnicas de funcionamento. Agora, o Brasil de 2026, o Brasil que está aprovando esse mercado de carbono, né, aprovou o ano passado, ele é um país muito diferente do Brasil de 10, 15 anos atrás. Então, tem uma cultura de monitorar emissões pelas maiores empresas muito desenvolvida, fazer inventário deixou de ser um exotismo, né? Grande parte das empresas mais sérias fazem, monitorar a emissão é algo assim habitual, até uma experiência interessante, porque essa cultura se desenvolveu no Brasil mesmo sem lei mandatória obrigando a isso. Grande parte das empresas decidiu fazer por necessidade do negócio, né? Então, o Brasil tem um percurso interessante, tem equipes muito qualificadas lá em Brasília para preparar tecnicamente esse mercado e, quando ele entrar em vigor, a semelhança dos demais mercados, ele provavelmente começa menor e vai se expandindo, né? A maioria das experiências foi assim, em outras áreas. As principais emissões do Brasil, elas vêm de onde, né? Mas antes de responder essa pergunta, a gente vai fazer um rápido intervalo. Será que essa embalagem tem mesmo 800 gramas? Eu não sei, mas a IFM sabe. A IFM faz parte da nossa vida e muita gente nem sabe disso. Nossos sensores e equipamentos estão nas linhas industriais mais modernas do Brasil. Estão no agro, mineração, energia e onde você nem imagina. Se tem qualidade, tem segurança. Tem IFM. IFM. Close to you. E vamos dar continuidade aqui com o nosso bate-papo. Também peço para vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, também acompanharem as nossas redes sociais, as redes sociais da ESABESP e também da Sanias Online. A sua participação, engajamento, comentários, contribuição significa muito para a gente, faz com que nós continuemos aqui promovendo esses debates de qualidade sobre saneamento para todos vocês. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui então com a Josilene sobre mercado global de carbono e eu te perguntava de onde vêm as principais emissões, né, do nosso país, Josilene? É do desmatamento, por exemplo? Olha, outra pergunta excelente. O Brasil tem um gargalo muito expressivo para reduzir emissões, porque elas estão ancoradas, né, as emissões do Brasil, elas vêm sendo ancoradas nas questões de desmatamento, queimadas, e também o agronegócio necessariamente vamos dizer, um ramo da economia que gera emissões de metano, principalmente, entre outros gases. Agora, um desafio muito grande do país, quando a gente fala nas emissões de desmatamento, é que nós estamos prioritariamente falando de conter a ilegalidade. Então, nós não estamos falando das emissões legais associadas a empreendimentos regularizados, associadas ao uso correto, adequado do solo, ao bom empreendimento do agronegócio. Não é esse o desafio. O desafio do governo brasileiro para conter o desmatamento está ligado a combater a ilegalidade. Então, é um esforço muito expressivo do país. E se a gente tiver a oportunidade assim, de fazer um recorte, por exemplo, a gente tiver uma brincadeira lúdica, né, de fazer um recorte da União Europeia, a gente vai notar que ela se encaixa dentro da Amazônia Legal. Então, é uma extensão territorial muito expressiva, né? Agora, a gente tem países vizinhos, e esse esforço também é dos vizinhos. Um país que está lutando muito para combater o desmatamento e com algum sucesso é o Peru. Há poucos anos atrás, o Peru se associou, por exemplo, com a Suíça, numa parceria interessante para reduzir emissões, ajudar a Suíça a fazer compensação de emissões. Então, tem muitas iniciativas globais dando sinais de que é uma agenda possível de ser enfrentada. Muito bem, para finalizar, principais oportunidades e desafios do Brasil nesse cenário de
de mercado global de carbono? O Brasil tem vários desafios. Creio que um deles é estruturar com muita robustez, né, as plataformas para que as indústrias possam lançar seus dados de emissão, porque isso é a base para funcionamento do mercado de carbono. Um outro desafio do país, aí já se ancora no ambiente do mercado voluntário do carbono, né, do mercado voluntário, porque a gente precisa melhorar a nossa experiência com esse mercado voluntário, para ele ganhar credibilidade e ganhar uma visão mais positiva dos investidores estrangeiros. Então a gente tem bastante coisa para fazer, a lição de casa está dada, temos especialistas de excelente qualidade no país e vamos torcer que essa agenda continue sendo bem conduzida. Muito bem, em nome da TV Água e Saneamento, também da ESABESP, a gente agradece a sua participação, Josilene. Agradecida, oportunidade maravilhosa. E obrigado a vocês também que acompanharam mais um Saneamento de A a Z. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para acompanhar todo o nosso conteúdo, debates, entrevistas, conteúdos especiais envolvendo o tema saneamento, não só em São Paulo, mas no Brasil e também no nosso planeta. Até breve, tchau, tchau.